Olá, bem-vindos a mais um episódio. Olá, John. Olá, Van, como você está? Olá, pessoal, nosso público super querido e especial, como vocês estão? É uma honra, um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez com mais um episódio aqui do Pod Live super especial, como todos que passam por aqui, né, John? E temos mais uma convidada super especial hoje com um tema maravilhoso em que ouviremos a sua história e o John vai nos apresentá-la, né, John? Ela é uma pessoa super especial e eu sou suspeito para falar, conheço ela há alguns anos. Ela se tornou uma pessoa muito querida no meu coração, uma grande amiga, inclusive. E ela era uma pessoa que estava no meu convívio e eu tenho já a meu histórico cristão, mas ela não tinha. E agora nós vamos conhecer um pouco mais a sua história, nós vamos conhecer essa história de vida, a sua conversão e como a Mariana chegou até aqui. Eu tenho certeza que você acompanhou os nossos stories, a nossa divulgação, já tá vendo aqui no título do vídeo o nome dela, mas é com muito prazer que eu convido aqui a Mariana Torres, nossa amiga e a nossa irmã em Cristo. Vem pra cá, Mari! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Eu espero que o meu testemunho auxilie, ajude outras pessoas também, que toque o coração de outras pessoas que de repente se identifiquem, né, com o meu caso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam. Mari, nós que agradecemos mais uma vez sua disposição de estar aqui. Pessoal, para quem não sabe, eu tinha muito medo de perguntar para Mari, porque quando a gente tem essas pessoas mais próximas, a gente acha que elas nunca teriam coragem, né, de se expor dessa forma, porque uma vez que você cai na internet, não tem mais como voltar. Mas aqui, diferente de outras situações, nós estamos trazendo histórias verdadeiras de encontro com Cristo. Então, o que haveria de erro nisso, né? Então, quando eu convidei de prontidão ela como uma guerreira de Cristo, é assim que a gente fala, uma guerreira mesmo, ela estava na posição, ela estava posicionada para abrir o seu coração, porque ela sabia que a história dela serviria de evangelismo para outras pessoas, assim como a minha história, assim como a história da Vanessa, que nós temos episódio aqui, inclusive. Então, Mari, muito obrigado mais uma vez também por ter feito. É um prazer e um privilégio, mais uma vez, ter uma pessoa tão incrível aqui como convidado. E você que está nos assistindo, não se esqueçam, curta esse episódio para que o YouTube entenda que ele é um vídeo relevante para o canal e também compartilhe com outras pessoas. Lembrando que nós somos um canal de podcast evangelístico, então nós trazemos pessoas aqui com histórias e trazemos palavras também para poder edificar a vida de outras pessoas. Mas a gente esqueceu de um ponto muito importante. Temos uma palavra da Bíblia para trazer aqui para vocês, para os nossos queridos ouvintes e que faz todo o link com o nosso episódio de hoje. E ele encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. Então essa palavra fala muito sobre o quanto Cristo está à nossa espera. Ele já nos escolheu, né? Antes da criação do mundo, ele já nos escolheu. Nós somos eleitos, escolhidos por Cristo. Mas ele vai bater na porta desses escolhidos para que eles realmente abram e se entreguem a Cristo verdadeiramente para poder ceiar com Cristo como um filho de Deus. Porque a gente sempre comenta aqui, antes de sermos filhos, nós somos criaturas. E vai de cada pessoa escolher sair do estado de criatura para se tornar um filho. E essa é a história que a Mari vai contar. Mari, o espaço é todo seu, fica à vontade e seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu, né? Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Mariana e atualmente eu tenho 34 anos, eu vou falar sobre essa questão da idade também para vocês se situarem um pouco no tempo, né? O que aconteceu. Bom, vamos lá. Eu fui criada em uma família cristã, né? Vou especificar porque a gente sabe que dentro do cristianismo existem várias ramificações, né? De religiões, todas partindo da mesma fé, que é a fé em Jesus Cristo, mas no caso a minha família é católica, né? E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muita fé. Então, eu fui batizada, durante a minha infância eu fiz, né, os processos que tem na minha religião, que é a questão da catequese, enfim. Só que
Acho que o período da catequese, a gente é criança, tem uns 9, 10 anos, né? Até o início da minha adolescência, eu ainda acompanhava, né, a minha mãe, os meus pais na igreja, só que conforme eu fui sendo introduzida à ciência, né, na escola, que eu acho que isso também pode acontecer com muitas pessoas, eu comecei a perder a minha fé, porque eu comecei a levantar certos questionamentos que muitos cientistas fazem, a própria ciência faz, né? Que eu comecei a partir do princípio de que eu só acreditaria naquilo que fosse comprovado cientificamente. Por quê? Eu era uma adolescente, eu era muito jovem, eu era uma pessoa imatura, não tinha experiência de vida, e então esse eu acredito que foi o principal fator, né? Então, eu realmente parei de acreditar em Deus. Desapontei muito a minha mãe por conta disso. Ela se preocupava muito comigo, porque ela queria a minha salvação, né? Então, era uma coisa que era muito complicado para ela também. Embora eu explicasse que o fato de, na época, né, eu ser ateia, não me tornava uma pessoa ruim, né? Eu apenas acreditava no que a ciência pudesse comprovar. Só que, conforme foram passando os anos, dentro da minha experiência de vida, eu comecei a observar. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu teria que expor pessoas próximas a mim, familiares, amigos, enfim. Eu comecei a observar que certas coisas a ciência não explicava. Às vezes eram milagres, né? Coisas que eu falava, gente, isso é sobrenatural, né? E eu falava, gente, ou é muita coincidência, eu falava, não tem como ser tanta coincidência assim, ou pequenos milagres, porque as pessoas, gente, elas têm uma mentalidade de que milagre tem que ser aquela coisa grandiosa, né? Uma coisa muito fora do comum. E não, nós estamos diariamente sendo afetados por pequenos milagres, né? Mas às vezes aconteciam coisas que para mim eu olhava e falava, gente, isso daqui foi um toque sobrenatural, né? E eu comecei a já mudar o meu questionamento, já comecei a partir para outra linha de raciocínio. Eu gostaria de te perguntar em qual idade você estava aí, né? Nesse momento que você já começou a mudar de ideia. Você estava adolescente quando você, né, tomou essa decisão de que você só acreditaria no que a ciência comprovava, mas a partir de qual idade foi começando a acontecer essas coisas? Foi quando eu estava chegando ali por volta dos 30 anos, então passei muito tempo da minha vida distante mesmo, distante de Deus, distante da minha religião, e o período da adolescência foi o mais complicado ali para mim, porque é aquele período da rebeldia, né? Então eu levantava questionamentos do tipo, ai, se Deus é bom, por que ele permite que o mal aconteça? E muitas pessoas pensam isso, por isso que eu estou aqui me abrindo em relação a isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sei que muitas pessoas pensam dessa forma e eu acredito que elas podem mudar o ponto de vista delas, né? Eu levantava, dentro da minha imaturidade, né, da minha falta de sabedoria, eu questionava, falava, se Deus é bom, por que ele permite que o mal aconteça, né? E isso me gerava uma revolta quando eu via alguma coisa ruim acontecendo. Hoje não. Hoje eu penso que, eu falo, gente, a maior prova de amor que Deus nos fez foi entregar o seu único filho para sofrer por nós, né? O sofrimento que Cristo passou é uma coisa que não tem nem como, eu falo, mensurar, né? Mas como é que a gente se sente tão especial ao ponto de achar que a gente não pode sofrer, né? E Deus, hoje eu entendo que Deus nunca vai permitir que o mal aconteça na nossa vida se não for para surgiu um bem maior depois. Hoje eu tenho esse entendimento, mas naquela época eu não tinha, né? Até mesmo hoje eu estava ouvindo uma palavra e que falava exatamente sobre isso. O exemplo maior para tudo, né, que é Cristo, o que parecia ser a maior desgraça de todas, que foi a crucificação de Cristo, foi para um bem maior, porque ele ressuscitou no terceiro dia, né?
E ele foi a nossa salvação. Mas naquela época eu não tinha esse nível de entendimento, de sabedoria, e me gerava uma revolta ver a existência do mal, o mal afetando as pessoas, porque eu queria o bem para todo mundo, né? Era esse o meu desejo, não era que eu era uma pessoa ruim. E o que aconteceu? Por volta ali dos meus 30 anos, eu já comecei a levantar esses questionamentos. E aí, mais ou menos nesse período, eu comecei a ter uma... O que aconteceu? Quando eu voltei a seguir a minha religião, por incrível que pareça, eu não estava em um momento de dificuldade. Muito pelo contrário, foi na melhor fase da minha vida, em tudo, em relação profissional, física, amorosa, tudo, estava tudo perfeito. Só que ainda assim eu não me sentia 100% feliz. Eu sentia que alguma coisa me faltava. E qual que era o problema? Eu não sabia o que me faltava. Eu falei, meu Deus, não me falta nada. Mas eu ficava com aquela sensação de alguma coisa faltando. Nesse tempo, eu comecei a sentir, vocês vão me entender, eu não sei explicar. Eu sentia que alguma coisa me chamava, me falava, volte para a sua religião, volte aí na igreja, volte a ouvir a palavra de Deus. Só que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de Deus, porque eu falava, não, isso não é possível, né? Eu sempre, não, passei muitos anos da minha vida descrente, né? Eu não tinha cara para entrar em uma igreja de novo para ouvir a palavra, eu me sentia envergonhada, eu não me sentia digna, então eu tinha vergonha de Deus e eu também tinha vergonha das pessoas, eu tinha muito medo do julgamento. O que as pessoas vão falar? O que elas vão pensar? Ela foi ateia durante não sei quantos anos, agora resolveu ir na igreja, tá pagando de santa, é isso que a gente fica com medo, né? Então, por muitos e muitos meses, eu fui para a igreja, só que ninguém sabia, né? Além do meu parceiro da época, né? Até a minha mãe demorou um tempo para ela ficar sabendo, ela ficou super feliz, mas eu fiquei com essa sensação, e assim, o que foi muito curioso, que aconteceu? Primeiro de tudo, eu pensei, quer saber? Eu falei, eu não me importo com o que as pessoas vão falar, com o que elas vão pensar. Porque as pessoas, gente, elas vão ficar só no achismo. Elas não sabem se o que eu tô falando, o que eu tô fazendo é genuíno, é do meu coração, né? A única pessoa, o único ser que vai saber de fato, de verdade, o que tá se passando dentro do meu coração, da minha mente, é Deus. As pessoas vão ficar no achismo, então, assim, é problema delas. A missão aqui, o objetivo é agradar o Criador, não as criaturas, né? Então, só cabe a Deus saber, o resto vai ficar no achismo. Eu falo, então, dane-se, né, as pessoas? Eu vou fazer o que eu tô sentindo que eu devo. E é muito engraçado, porque aí você entende quando a gente fala que Deus, de fato, ele deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu. E, de fato, quando a gente escuta que a ovelha, ela escuta, ela reconhece a voz do bom pastor, é sobre isso, porque por mais que eu sabia o que estava me chamando ali, eu sabia quem estava me chamando. Por mais que eu relutasse, que eu falava, não, né? Era exatamente isso. E o que mais, assim, não posso dizer me machucava, mas o que me constrangia é que durante todo o tempo que eu me mantive distante, Deus nunca deixou de me abençoar. Nunca, nunca, nunca. Ele sempre foi muito bom para mim. Então, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá na igreja, sozinha, naquele dia parecia que o sermão ele tinha feito, ele fizeram um sermão para mim naquele dia, né? E eu me emocionei, e eu pedi perdão, eu falei, meu Deus, me perdoa pelas vezes que eu estive distante, que eu duvidei de ti, que eu falei palavras contra você. E aí, sabe o que eu acho, gente? Que uma das missões uma das coisas que o inimigo quer é fazer com que a gente duvide que Deus tem essa capacidade de nos perdoar. Porque quando a gente duvida do perdão, a gente se mantém distante dele. A gente não vai querer voltar a procurar a palavra de Deus porque a gente não se sente digno, né? A gente não se sente merecedor ali.
E aí eu pedi perdão, falei, não, eu vou continuar. E por muitos e muitos e muitos meses, acho que mais de um ano, eu ficava com essa sensação ainda de constrangimento, de vergonha, de não merecimento. Demorou muito e muito tempo para passar, né? Hoje eu fico tranquila. Inclusive, até recomendo para as pessoas, uma das coisas que fez eu refletir foi quando eu estava assistindo, quando eu comecei a assistir The Chosen, né? Que é uma série que conta a história da relação de Jesus com seus discípulos. E quando eu vi que nenhum discípulo ali se sentia digno, aí eu falei, é isso. Se É nem os interessante, discípulos. Mari. Muito interessante você citar isso, porque realmente a maior astúcia do inimigo é essa, te fazer sentir que você não tem direito ao perdão, te fazer sentir envergonhado de Deus. E em momento algum Deus te olha, te vira as costas. Ele está sempre ali de braços abertos para te receber. Tanto que você falou que você sentia e sabia quem te chamava, né? É porque vem de antes, vem do início, vem da criação, né? Esse elo que nós temos com o Criador. E o inimigo, ele quer deturpar essa relação para que as pessoas achem que não tem direito a serem perdoadas, porque eu me perdi no caminho, eu não posso voltar, que te colocar vergonha, né, até das pessoas também, né, porque as pessoas realmente julgam, né, mas Deus está sempre ali de braços abertos para receber de volta, não existe essa barreira, não existe essa barreira. É importante o que a Mari falou aqui. Você que está nos assistindo, não existe essa barreira. O Senhor está sempre de braços abertos para te receber de volta, né? E eu queria te perguntar se quando, né, você negava a existência de Deus, se você era radical, você, né, negava e ainda induzia outras pessoas a negarem também. Como que funcionava isso? Eu era radical, porque eu negava e ainda eu entrava com esse questionamento, entrava com esse argumento da ciência, que a ciência tem que provar, né? E eu falo, gente, é muito engraçado, né? Porque o que eu falo, o que eu penso até, que, assim, é interessante porque quando eu expus essa questão de eu ter voltado a crer, a trabalhar minha parte espiritual, foi muito engraçado, porque eu vi não só da minha mãe, que minha mãe falou, nossa, eu rezei muito para que isso acontecesse, mas eu vi isso de amigas também. E eu acho que não tem nada mais bonito no mundo do que você rezar por alguém que você ama, você orar por alguém que você ama. E eu vi de várias amigas que falaram, Mari, eu rezei por você, porque eu sabia que um dia você iria despertar. Elas falavam, eu sempre via você como uma pessoa boa e eu tinha esperança que um dia você mudasse o seu pensamento e eu rezei por você. E para mim não tem nada mais bonito do que nem, né? A gente sabe que a mãe sempre vai querer o melhor do filho, mas você ouvir isso de um amigo, de uma amiga, é muito lindo, né? E eu fiquei muito emocionada quando eu vi isso de amigas, né? Mas, assim, foi a melhor escolha que eu fiz de ter escutado esse chamado, porque isso só fez bem na minha vida, gente, porque, assim, por mais que, assim, eu acreditava que eu não era uma pessoa ruim, né, e eu digo isso até porque eu conheço pessoas que são ateias e que são extremamente bondosas, que são pessoas, assim, espetaculares, enquanto a gente sabe que tem muita pessoa que diz que acredita em Cristo, que é religiosa, mas não segue nada do que é ensinado, né, enfim. Só que eu tô falando do meu ponto de vista, da minha experiência. Eu acho que eu ficava extremamente vulnerável, suscetível à entrada do mal mesmo em mim. Por quê? Eu era uma pessoa extremamente impaciente, eu me irritava, eu ficava virada com muita facilidade, né? E assim, o que eu vejo hoje em dia que, do meu ponto de vista, não é normal, por exemplo, sempre que alguém tentava falar alguma coisa sobre Deus para mim, ou quando eu ouvia uma música, um louvor, alguma coisa do tipo, era uma coisa que me irritava.
né? E aí hoje eu vejo que isso não era que me irritava aquilo que estava dentro de mim. É um pouco pesado o que eu vou falar agora, mas irritavam os demônios, né? Não era o me irritar. Eu falei, gente, isso não é normal. Aquilo nitidamente me incomodava, eu ficava irritada. Porque uma coisa é você não acreditar, você não gostar, mas assim, né? Cada um com o seu ali. Mas não, aquilo me incomodava, me irritava, né? Eu falo, gente, isso não é normal. E eu vejo que acontece com outras pessoas também, porque, por exemplo, quer ver eu perder seguidor no meu Instagram, é eu falar qualquer coisa sobre. É eu falar a palavra de Cristo. Pronto. É batata, eu vou perder seguidor, porque incomoda. Entendeu? E, gente, isso não é normal. A pessoa ela fica incomodada. O inimigo ele não quer que você escute, ele não quer que você tenha contato, ele vai te deixar irritado, ele vai te deixar irado, entende? E hoje em dia eu sinto um prazer enorme em escutar um louvor e conversar com amigos que têm essa mesma crença sobre isso, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje em dia, não que eu não tenha dificuldades, minha vida não é perfeita, óbvio, né? Só que eu não me abalo mais como eu me abalava. Eu aceito as coisas com muita facilidade. O que é de bom ou de ruim, até as coisas ruins, eu falo, não, tá tudo bem. Barco que é guiado por Jesus, ele vai enfrentar tempestades, mas ele não afunda, né? Isso me dá uma paz muito grande, porque eu confio tanto que eu falo, não importa, eu não sei como que eu vou sair disso, mas ele vai me guiar. Eu não sei como. Eu só acredito e entrego nas mãos dele, né? Dentro disso que você está falando, Mari, ficou uma pergunta que eu precisava te fazer. Quando você voltou voltou à comunhão, encontrou Jesus, se abriu mais uma vez e deixou com que essa porta que a gente leu inicialmente fosse aberta, a sua vida continuou sendo flores? Não. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais se preparem para você que está ouvindo, que está pensando em seguir Cristo, porque as tentações elas vão aumentar. Muitas vezes as dificuldades elas vão aumentar. E o inimigo ele vai ficar furioso porque você, né? Porque assim, gente, é aquela coisa, o demônio ele nunca vai chegar até nós como uma coisa bonita, como uma coisa boa, né? Perdão, como uma coisa feia, né? Aquele ai, né? Com chifre, aquele coisa feia. Ele vai chegar com uma coisa bonita. Ele vai chegar para você com uma coisa bonita, prazerosa, né? Para te iludir mesmo. Então, quando você tá ali no próximo do mal, muitas vezes sua vida é só flores, né? Porque ele quer você para perto dele. Gente, ele tentou enganar Jesus, né? Se ele tentou enganar Jesus, se ele teve esse nível de ousadia, imagina a gente, que é todo mundo bobo, né? Então, o que acontece? Ele nunca vai chegar, com aquela aparência feia, como uma forma de coisa ruim. Ele vai tentar nos seduzir através de coisas boas. Ele vai tentar nos seduzir através de coisas boas. Então, às vezes a gente acha que nossa vida tá só às mil maravilhas, mas isso não significa necessariamente que é a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes pode ser uma coisa ruim ali, pode, né? Então, quando você começar a seguir mais a Deus, você tem que ser forte, porque vai surgir tentações, coisas que vão tentar abalar a sua fé, que vão tentar te desestabilizar, tirar a sua paz, né? E é nesse momento que você tem que se apegar, porque é de verdade, tudo fica bem no final, tudo fica bem. Só que a gente tem que crer e tem que ser forte, né? Mas é isso. Quando eu falo, não é porque eu voltei a trabalhar a minha fé que minha vida tá perfeita, tá mil maravilhas, né? Tem vez que fica com uma dificuldade muito grande, né? Que a gente nunca vai ficar expondo, né, nossos problemas, nossas dificuldades. É normal, né? Então, mas é isso, então é pra gente se atentar, porque na maioria das vezes o inimigo, ele nos ilude. Eles nos iludem, a gente fala, né? Ele vem como uma forma de uma mulher bonita, de uma coisa, alguma coisa que vai te seduzir, que vai te iludir para você achar que é uma coisa boa, mas não é, né? Isso que você falou é muito importante porque me fez refletir o quanto de pessoas que vêm para Cristo, que elas querem fazer parte dessa tendência que é se tornar um cristão, justamente por causa de alguns profetas, vamos chamar de
de falsos profetas ou até profetas duvidosos que levantam uma bandeira de um cristianismo de mil maravilhas, um cristianismo de só ganhos e zero perdas. Então, a gente consegue imaginar o quanto de pessoas que elas vêm enganadas por o evangelho, achando que Jesus prometeu uma vida de mil maravilhas e flores aqui na terra, quando na verdade ele próprio falou para a gente tomar muito cuidado, que nós seríamos muito tentados, que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, seria o quê? Nós ficássemos felizes, porque ele já venceu. Quando ele já venceu? Lá no início, quando ele criou tudo, porque tudo é dele, quando ele morreu na cruz para nos comprar com o preço do seu sangue, e quando ele voltar. Tudo isso já tá premeditado. Então, quando a gente se pega nessa palavra de crermos que ele já venceu, e mesmo que a gente passe por lutas aqui, é como você falou, independente do que você vai passar, mas se Jesus estiver no barco, o barco não afunda, ele pode até virar. Mas a mão de Cristo ela vem estendida para te ajudar. Foi assim com Pedro. Então a gente para observar o quanto de pessoas que elas se iludem com um evangelho fácil de porta estreita, de porta larga, perdão, ao invés de seguir por uma porta estreita, que é o de levar a palavra de Deus levando tapas na cara, julgamentos, porque você transformar a sua vida, e isso eu digo de todas, você transformar a sua vida mundana, que era uma vida que você ser humano, né, não tô falando da Mari específico, vivia o que você queria fazer, porque enquanto você está no domínio do diabo, você vive o que você quer, porque a lei dele é você fazer o que lhe convém. Quando você vem para Cristo, você tem que ter toda uma transformação de vida, de renúncia, porque Deus te pede isso. Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Mas se a sua cruz for pesada, ele fala para você, troque comigo, porque o meu fardo é leve e suave. Então, por mais que você carregue a sua cruz pesada com seus passados, os seus medos, ele te garante um fardo leve e suave trocando com ele. Mas ele não diz para você, me siga e siga como está e não vai ter peso nenhum. Você vai carregar a sua cruz. Exato. Você fez as suas escolhas e você vai vir para mim, eu vou te dar um descanso, mas você vai carregar a sua cruz. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você viveu e o que você está vivendo hoje serve de exemplo para outras pessoas. Jesus sempre foi um homem de multiplicação e não de retenção. Então, quando ele fala assim, ele está falando a mesma coisa que ele falou para Pedro. Você me ama? Sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ele não falou, eu te amo, é maravilha, você vai ter tudo agora e é tudo pra você. Não, apacenta as minhas ovelhas. Porque o celeiro, o mundo é imenso, o mar é gigante. E lá existem muitos peixes para você poder pescar. Então, o que a Mari está falando aqui é muito importante, justamente porque andar com Cristo é maravilhoso, mas é maravilhoso para quem busca. Você tem que buscar se consagrar, viver de renúncia, você tem que viver uma transformação e é demorado. Tem pessoas que têm um processo um pouco mais rápido, mas tem outras que têm um processo mais longo, porque isso inclui perdão, isso inclui uma renúncia de muitas coisas. Então, quando a gente olha a Mari falando, é importante que vocês entendam que não é mil maravilhas, mas é um paraíso inteiro se você fizer o caminho correto. Né? A única certeza que a gente tem de uma vida boa é quando Jesus voltar e formos para o céu. É essa a garantia que a gente pode te garantir, porque está na Bíblia. Agora, aqui na Terra, meu querido, infelizmente não é bem assim. Né? Mas enquanto estivermos na Terra, nós temos irmãos em Cristo, nós temos pessoas que conseguem nos ajudar em oração, que conseguem interceder com a gente, que conseguem ter um momento de mesa confortável, alegre, com palavra que edifica, e não palavras que diminuem a qualidade de vida e de interação que a gente tem com as pessoas. Né? Então, o interesse, o importante desse ponto que a Mari falou é exatamente esse. Desmistificar que alguns que prometem carros, mansões, dinheiro, fama, vida boa e porta larga, eles estão mentindo para você. Então, busque uma palavra de confronto, porque a palavra de Deus vai te confrontar. Se a palavra de Deus não te confronta, você não está lendo ela de forma correta. Você está buscando algo que o seu eu interno está pedindo que você busque. Que você só quer ser massageado por um motivo. John, você falou até, né, sobre falsos, até que não sejam falsos profetas, mas são profetas iludidos iludindo mais pessoas.
né? E por isso que acontece de ter tanta gente perdida, que são pessoas, profetas, né? Que não examinam a palavra e passam o seu achismo para outras pessoas. Aí que está o negócio, aí que está o que complica tudo, que é iludidos iludindo outras pessoas. É o que acontece muito, não é mesmo? Mari, agora pensando você seguindo Jesus, você tem alguma experiência que te marcou muito, algo que você queira contar? Nossa, eu vivi algo tão extraordinário, né? Algo que te pegou muito, falou, meu Deus, aquilo dali só foi Deus, só podia ter sido Deus mesmo. O que acontece? Sempre quando eu acordo, eu faço minha oração de manhã. E teve um episódio muito específico que eu falei para Deus, eu converso como se eu estivesse conversando com um amigo mesmo. Eu falei, Deus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu dei o meu melhor, eu fiz a minha parte, eu me esforcei, tudo bem, não deu certo, mas eu aceito. Eu aceito porque eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai resolver isso de alguma forma, talvez isso esteja acontecendo porque eu preciso tirar algum aprendizado dessa situação, porque alguma coisa melhor lá na frente vai acontecer, e tá tudo bem. Só que eu não falei isso da boca para fora. Eu falei isso com muita serenidade, muita calma mesmo, porque eu realmente confiei. E foi incrível, porque naquele dia aconteceu a solução do problema. Eu lembro quando chegou o final do dia, eu fiquei assim. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu sentei na cama, eu fiquei. Foi um milagre. Foi um milagre, né? E até falei com a pessoa que estava envolvida nessa história também. Eu falei, isso foi um milagre que aconteceu com a gente, né? E é você acreditar mesmo, né? E eu conversando, mas eu estava muito tranquila, né? Dentro do meu coração mesmo, eu estava tranquila. E quando a gente acredita, gente, por isso que eu falo, não que a gente não vá enfrentar problemas, né? O barco, guiado por Jesus, ele vai enfrentar tempestades, mas não vai afundar. E no final, tudo dá certo, tudo dá bem. Nem que seja para dar certo depois da morte, né? Se a gente fizer a nossa parte tudo direitinho, a gente, né? Eu falo, eu torço para que Deus um dia me aceite no céu. Hoje eu sou muito tranquila, eu falo, mas não importa o grau de dificuldade que eu passe, né? Não importa. Nem que eu atinja a paz, a minha glória, se Deus me aceitar no céu, para mim é isso, né? Hoje eu acho que a gente tem que viver para buscar a salvação mesmo, não para a gente buscar os prazeres do mundo, né? Que é o que a gente quer. Isso é muito curioso, que eu falo. Antigamente eu achava que as pessoas elas faziam as coisas por medo, né? Medo da punição, que as pessoas eram boas e praticavam boas ações e faziam certo por medo de ir para o inferno, medo da punição. Isso era uma coisa que me revoltava também quando eu era ateia. Eu falava, as pessoas não têm que praticar o bem por medo de punição, por medo de ir para o inferno. Elas têm que praticar o bem porque é o certo, fazer o certo pelo simples fato de ser o certo. Só que hoje eu vejo que quando a gente vai seguir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, que a maioria das coisas são coisas que a gente tem que abrir mão, a maioria das coisas são abrir mão das nossas vontades carnais, né? E assim, é engraçado que hoje, por exemplo, quando eu vou seguir, eu vou fazer o que tem que ser feito, não é por medo de punição, por medo de ir para o inferno, mas é pelo meu amor por Deus ser tão grande que eu não quero desapontá-lo. E tem uma diferença enorme nisso. Quando você faz, não é porque você tem medo, é que você fala, mas Deus é tão bom para mim, né? Olha o sacrifício que ele fez por mim. Eu vou fazer isso com ele, eu vou desapontá-lo. E isso tem uma enorme diferença, porque Deus dá o livre arbítrio, né? Ele ensina o caminho correto, mas ele te dá o poder de escolha. Então você é livre para fazer a sua escolha, né? Então você então pode fazer o que é errado, né? Mas aí você já faz o certo porque por uma escolha sua e não porque alguém está te mandando. Porque Deus não manda nada, ele deixa você escolher, né? Ele te orienta, ele fala, olha, esse caminho aqui é melhor, né? A gente sabe, tem os mandamentos, mas ainda assim Deus te dá
o poder de escolha. Ele fala, esse caminho aqui é o correto, mas você pode seguir o oposto, caso você queira, né? E é você fazer o que tem que ser feito porque você escolheu isso, porque você ama a Deus e você não quer desapontá-lo, não por medo. E isso tem uma diferença enorme. E tudo isso a gente vai entendendo, né, conforme a gente vai adquirindo a sabedoria. Eu só queria comentar só uma coisa, quando a gente estava falando dos falsos profetas, e essa também era uma questão que me afastava muito da minha religião, e acho que afasta muitas pessoas, é a questão da hipocrisia, né? Quando a gente vê um líder religioso pregando uma coisa, mas fazendo outra, oposta. Quando sai algum escândalo, né, de líderes religiosos, a gente fica frustrado, né? Que a gente fala, olha a hipocrisia, a pessoa tá ali pregando, falando que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo, enquanto isso em qualquer religião, tá, gente? O que eu falo, a gente fica frustrado quando a gente vê algum escândalo de algum líder religioso, quando a gente vê o líder que a gente segue fazendo coisas opostas àquilo que ele prega. Só que quando a gente vai, Jesus também não confrontou os hipócritas, né, gente? Jesus passou pelo mesmo problema. E hoje eu entendo que eu não tenho que deixar de ir na igreja, de escutar a palavra de Cristo por conta dos hipócritas, por conta de pessoas que vão na igreja e saem de lá e parecem que não absorveram nada, porque Jesus também passou por isso, ele confrontava, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente fazer o nosso, a gente se preocupar com o nosso. O que não é Deus que vai julgar? Não somos nós. Então, a gente se preocupa com o nosso, a gente faz o nosso, e o que o outro está fazendo é problema dele, entendeu? Não cabe a nós ficar, ai, não, porque ali tem hipócrita, então não vou. Né? Se a gente for parar para pensar, a gente também faz parte dos hipócritas, né? Então não tem como a gente falar que a gente é santo. Até ia dizer que a proporção de cairmos é para todos, não pode ser um líder religioso, quanto a mim, a você, a todos nós. O problema também é a gente colocar a liderança no altar como se ele não pecasse, ele não é Deus e ele não é Jesus, né? Então ele está sujeito a cair em tentações, assim como eu, assim como qualquer pessoa que está ali sendo liderada por ele. Então, quando chega ao ponto de nos escandalizar uma liderança cair, né, em algum pecado ou fazer alguma coisa que nos deixe chocados, não deveria, porque como ele, a gente também pode passar por isso, né? Então, nunca colocar a pessoa naquele lugar que ele não poderia pecar, porque ele é igual, né, como homem, né, igual a mim e a você. Mas, claro que sempre respeitando a liderança, né, que está ali sobreposto sobre nós, porque o pastor, ele está ali como anjo da igreja, né? E aí ele está ali como nossa liderança para ser um canal, um instrumento de Deus na nossa vida, e não para ser venerado e dessa forma que traga-nos escândalo em ele ser pecador, assim como nós, né? Exato, e eu já expliquei isso para as pessoas, eu falo, gente, até às vezes que nem no caso, às vezes as pessoas criam uma expectativa no líder ali, seja num pastor, num padre, enfim, elas criam uma expectativa de que a pessoa ali ela tem que ser perfeita, só que perfeita é só Jesus, ponto. Não tem perfeição. E elas se esquecem, como você falou, que é um ser humano como outro qualquer, é um ser humano que ele vai lutar diariamente contra as suas fragilidades humanas, as suas imperfeições, né? E a ideia as pessoas acham que a gente está seguindo uma determinada religião, ou Cristo, Deus, enfim. Porque agora a pessoa se acha santa. Não, muito pelo contrário. A gente faz isso justamente porque a gente sabe que a gente é imperfeito e que a gente é fraco. E que se a gente não trabalhar a nossa parte espiritual ali diariamente, a gente cai em tentação, a gente erra, né? Porque a briga diária ali é contra a nossa própria carne. Então, se a gente não é perfeito, muito pelo contrário, a gente trabalha essa parte para a gente tentar ser melhor, né?
Mas é uma luta diária, é uma briga ali, não é porque a gente é santo, porque as pessoas confundem, né? Porque É exatamente isso. quando as pessoas não seguem, né, a Jesus, estão no outro lado da situação, elas sempre pensam que ali, quando as pessoas servem a Jesus, é porque tem que ser santo e são pessoas perfeitas e precisam dar, tipo, como se fosse um exemplo do mundo. Mas é como a Mari falou, né? A gente, cristãos, são pessoas tentando ser melhor a cada dia. As dificuldades são diárias, né? É como o John falou também, carregando a nossa cruz diariamente, né? Não é fácil, a gente sempre fala isso aqui. Servir a Cristo é difícil, né? É uma luta constante da carne, né? Do espírito contra a carne. E a gente vai lutando todos os dias. Então, quando as pessoas apontam o dedo dizendo, nossa, mas não é da igreja? Tá fazendo assim? Tá fazendo assado? E às vezes a pessoa tá ali, ó, cambaleando, um dia consegue, outro dia não consegue, e vai lutando todos os dias. Claro que tem pessoas de mau caráter também em todo lugar, nas igrejas também existem pessoas de mau caráter, né? Mas a maioria delas estão ali tentando ser melhores, né? Com certeza. E foi a melhor escolha, realmente, o que você quer falar, John? Não, eu só queria complementar. Complemente, por favor. Geralmente as pessoas que têm essas atitudes mau caráter são as que mais fazem barulho e são as que mais mancham, né, o nome de Jesus, e justamente por causa dessas pessoas que as que estão de fora não querem entrar, não querem conhecer, porque elas se espelham nessas pessoas, justamente porque a maioria dessas pessoas que fazem essas atitudes criam uma barreira, como se fosse uma casa de muros fechados e que você não se sentisse acolhido, quando na verdade a igreja é um grande hospital espiritual. Ali é a porta de entrada, né? E o nosso papel como igreja é para as piores pessoas que existem. Exato. Então, contrário do que as pessoas pensam, né? Nós, como igreja, precisamos estar sempre com uma postura de abertura para que as pessoas se sintam acolhidas, justamente porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Você jamais vai conseguir encontrar na Bíblia Jesus sendo contrário a alguém que queira chegar até ele de forma genuína. Né? Então, como por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela era uma pessoa vista pela sociedade suja e imunda por causa da sua condição. Né? Há 12 anos ela sofria com fluxo de sangue, uma hemorragia interna que não cessava. Então ela era vista como uma mulher suja, ninguém podia tocá-la. E Jesus, pelo contrário, quando ele sente tudo isso, ele simplesmente, alguém me tocou. E foi alguém que era tão julgado fora, que teve o toque mais profundo, que conseguiu extrair de Jesus uma virtude jamais vista novamente escrita nas passagens bíblicas. Porque Jesus citar que dele saiu uma virtude, ele citar que alguém tirou isso dele, aquilo foi completamente singular. Então a gente consegue ver o quanto nós estamos errados muitas vezes, de nos acharmos superiores por sermos cristãos e excluirmos a possibilidade de pessoas encontrarem em nós Jesus e se sentirem atraídas, né? Muitas vezes por beleza, muitas vezes por bens. Eu alcancei tal carro, eu tenho trabalho que eu ganho tanto, eu comprei um salto novo para o congresso, então eu não consigo olhar com compaixão para uma moradora de rua que acabou de entrar na igreja. Eu não consigo me sentir aberto a uma travesti que entrou na igreja, a uma drag queen, a um gay que entrou na igreja, um morador de rua, uma pessoa que tem problema de alcoolismo. Então, essas pessoas já olham para alguns dentro da igreja com uma certa dificuldade de se sentir parte, de poder fazer parte, né? E aí, entrando nisso, eu separei aqui uma palavra que fica em Lucas, capítulo 6, versículo 44, pois cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas
de pés de urtiga. Então, o que aqui o Lucas está querendo dizer é o seguinte: nós seremos julgados através dos frutos das nossas árvores. Se nós somos uma árvore que não coloca frutos no mundo dentro da sua qualidade, Jesus vai podar você. Nós seremos podados naquele dia. E muitas vezes a gente está acreditando que estamos dentro da igreja e estamos salvos justamente porque estamos indo lá apenas muitas vezes no domingo, ou muitas vezes pessoas que vão de domingo a domingo, estão no círculo de oração, estão nas missas, encontrando Jesus, seja ela qual é a sua denominação, e elas já acreditam que já estão salvas e por isso não precisa fazer mais. Se estamos aqui com fôlego de vida, nós temos a obrigação de trabalhar. Não estamos aqui para descansar. Estar na terra não é descanso. Não é. Descanso apenas quando Jesus voltar, né? Então, isso também essa questão da árvore me lembra muito algo que eu posso testemunhar sobre a Mari, porque a Mari eu conheço há alguns anos e a gente observa as pessoas num detalhe. A Mari sempre foi uma pessoa que, quando ela foi falar de situações que ela passou na vida, ela sempre teve uma postura de muita integridade. Ela nunca foi uma pessoa que eu ouvi da boca dela a oportunidade dela ser má e ela ser má porque ela queria ser má. Né? Uma coisa é você estar passando por um momento de injustiça e você querer agir porque você quer se defender. Outra história é você ser uma pessoa que você se julga muito boa, mas na primeira oportunidade que você tem de ser ruim com alguém, e isso a gente está falando de índole, nós estamos falando de caráter. Né? Então, a Mari é uma pessoa que conheço ela pessoalmente, posso dizer que ela é uma pessoa de caráter e de integridade. E isso antes de vir para a igreja. Então, a Mari, antes de ser cristã, ela já seguia alguns mandamentos de Cristo. Então, de certa forma, ela já era uma pessoa, de certa forma, imagem e semelhança do que a gente pode dizer de Cristo. Né? Hoje, ela tem o privilégio de ser chamada filha de Deus, justamente porque ela aceitou Jesus, ela está seguindo Jesus, mas antes disso, ela era muito mais filha de Deus, imagem e semelhança, do que muitos cristãos que a gente vê hoje em dia. Então, Mari, eu testemunho aqui sobre a sua vida e sobre você algo que eu vejo pessoalmente. E é muito importante a gente colocar isso aqui, porque isso serve de visão para outras pessoas, e se você nunca ouviu isso, hoje você está ouvindo. Você é uma pessoa imagem e semelhança de Deus porque eu te conheço. E eu tenho certeza que as pessoas da sua família, os teus amigos distantes que te conhecem, que eu não conheço, vão testemunhar a mesma coisa. Você é uma pessoa íntegra antes de ser cristã, porque você nunca usou de benefícios seus para poder menosprezar alguém. Você nunca foi uma pessoa que usou dos seus benefícios para tirar alguém de um lugar de privilégio. Você sempre reconheceu o valor das pessoas, sempre foi muito respeitosa com as pessoas, sempre acolheu muito as pessoas, diferente de outras pessoas que se dizem cristãs e infelizmente não conseguem ter isso. E é justamente sobre isso que as pessoas lutam. Elas precisam lutar contra esse eu sujo, que é o que o diabo quer que a gente viva eternamente e perca o céu. Né? Justamente são esses detalhes que eu estou citando aqui, que muitas vezes é uma dificuldade minha, talvez, e que eu preciso lutar como isso dentro do pacote da cruz é algo que talvez eu precise lutar, e que para Mari ela não tenha isso, mas eu tenha. Entende, gente? Então, quando a gente fala sobre ser imagem e semelhança, a gente precisa ser dentro da igreja e fora também. Porque isso diz sobre quem nós somos na nossa essência. Tem muitas pessoas que já nascem, já crescem com uma essência ruim, infelizmente. E é só Jesus que pode fazer a obra. Né? Então, Mari, você é uma pessoa que eu tenho prazer de falar tudo isso. E é um prazer também ter você como amigo. Deus te abençoe mesmo. Gratidão, eu fico muito emocionada ouvir isso. É aí que tá a questão. É por isso que minhas amigas, eu recebi as mensagens, ai Mari, eu rezei por você, eu orei por você, eu tinha fé que um dia isso aconteceria com você, eu sei que tá dando eco. Foi? Foi. Aí elas falaram, né? Eu tinha fé, eu tinha esperança que um dia você iria encontrar Jesus, aceitar Jesus, e foi isso que aconteceu, né? E eu espero que isso aconteça com outras pessoas também. E aquilo que a gente falou, a vida não será flores por conta disso, muito pelo contrário.
Cristo já deixou avisado, né, que aqui na Terra haverá sofrimento, haverá corações partidos, e é isso, cada um tem que tomar a sua própria cruz e carregá-la, né? E agora eu fiquei emocionada, até me desmontou aqui. Eu ia dizer o seguinte, que é interessante a gente falar sobre o quão importante é a família estruturada em Deus. Né? A sementinha foi plantada lá atrás, na casa da Mari, na vida da Mari. A mãe dela, os pais dela, né, plantaram a semente no coraçãozinho dela. E mesmo quando ela se afastou, se distanciou, ainda havia aquela conexão, ainda havia, né, o ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante. E aí teve o fato também que ela disse sobre, na escola, ensinarem ela outras coisas e tentarem tirar a essência de Deus na vida dela. O quão importante é nós que temos família, que temos filhos, a gente entender o quão importante é a gente ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E isso aconteceu lá atrás. E hoje em dia é muito mais difícil você colocar o seu filho na escola, porque querem deturpar a mente dos nossos filhos e fazer com que eles não acreditem em Deus, com que eles se distanciem de Deus. E é uma luta diária, né? Porque você vivenciou isso e você vai entender que você precisa ser instrumento na vida do seu filho, né? Para que o inimigo ele não venha querer roubar, né, a relação dele com Deus. Que você como mãe, o John como pai, possa ensinar para o seu próprio filho, porque é isso que a sociedade hoje, e hoje ainda é mais difícil, né? Lá atrás, você fala, mas era só ensinando como que é a ciência, né? Hoje não, além de ensinar com a ciência, ver as coisas, querem colocar muitas outras coisas, né, na mente das crianças, e a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, né, e manter ali a chama acesa e ter amor, né, querer como a mãe da Mari quis que ela conquistasse a sua salvação e não deixar isso, né, se perder, essa vontade e essa insistência, porque foi pela insistência, né, nas orações da sua mãe que aconteceu, né, de você estar de volta, e também eu creio que a convivência ali com a sua família, vivendo milagres, vivendo pequenos milagres, é onde Deus está agindo ali para que as coisas possam acontecer e que você estivesse nesse lugar que você está hoje. E não foi por acaso, não foi por acaso, foi Deus que te trouxe de volta, porque quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver, entende? E se você já vivenciou Jesus lá atrás, você não iria saber viver em outro lugar, a não ser na presença dele. A presença dele nos atrai. Não tem como. A gente, quem vivencia Jesus não consegue viver distante dele. E foi isso que aconteceu. Ele te puxou de volta. Ele te puxou de volta porque ele te ama, né? Assim como ele ama a toda a humanidade. Quando a gente fala assim sobre, né, pessoas escolhidas, é porque Jesus, ele fez aquele sacrifício por toda a humanidade. E como o Jonathan falou lá atrás, ele é educado, e como a Mari também falou, ele bate ali na porta pedindo para entrar, né? Se você não deixar entrar, ele não vai. Mas se você abrir a porta, você vai viver o maior amor do mundo, né? Que é viver o amor de Cristo. Isso não tem comparação, não tem nada que se compare, né, a esse amor, né? Porque ele é a essência do amor, ele é o próprio amor, né? Debaixo da graça de Deus e da autoridade de Jesus, eu queria profetizar sobre a sua vida uma palavra
que quando você começou a falar do tempo que você ficou fora, veio muito na minha mente. Eu falei, eu preciso profetizar isso na vida dela, e graças a Deus é uma profecia debaixo da palavra de Deus, que está em Joel, capítulo 2, versículo 25. E isso serve para todas as pessoas que voltaram para Jesus e se preocuparam com o tempo que perdeu e se arrependem. Meu Deus, eu fiquei tantos anos longe. Quando você falou na hora, a palavra diz o seguinte: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e o oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamentos, e ficareis satisfeitos. E louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então eu profetizo sobre a sua vida que todo o tempo que foi perdido, desses anos que você esteve fora, Deus vai restituir como nunca houve. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Preciso basear Amém. em nome de Jesus. Eu também gostaria de completar com uma palavra que não foi programada, né? Mas o Espírito Santo me direcionou para ler esse versículo, né? Então eu vou estar lendo, ele está em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: as boas novas revela como Deus nos declara justos diante dele. O que de começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. É isso. Poderoso. Mas é isso. Define. E o que a Vanessa falou é muito importante, porque assim, essa questão de plantar a sementinha é uma coisa muito importante, porque, primeiro de tudo, não existe oração mais poderosa do que a oração de uma mãe, a oração de um pai. Minha mãe sempre pedia por mim, né? E é como você falou, ela já tinha plantado essa sementinha, e por mais que eu tivesse me perdido, né, por muitos anos, é aquela coisa, gente, Deus nunca desiste da gente. Ele não desiste. Ele não desiste. E quando ele chama, e é como acho que foi a Vanessa que falou, e é isso, ele vai pedir para entrar, só que a gente precisa permitir, né? Ele me chamou, eu escutei, eu resolvi segui-lo, mas assim, mesmo com vergonha, o que eu já ouvi também de várias pessoas que foi que aconteceu comigo, foi que naquele dia que eu entrei, parecia que a palavra daquele dia tinha sido feita muito, assim, exclusiva para mim, claro que não era, né? Mas assim, foi essa sensação. E eu já conversei com outras pessoas que passaram pela mesma situação, que tinham essa sensação de chamado e que escutaram, e quando chegaram lá falaram, não, essa palavra foi para mim, né? E nada é por acaso. Hoje eu não acredito mais em coincidências, e até o que a Van falou é importante, porque antigamente eu tinha mesmo eu sendo ateia, eu falava que eu nunca iria criar, se eu fosse mãe, tivesse um filho ou uma filha, que eu ia fazer com que ele seguisse a minha crença, mesmo sendo ateia, que eu daria liberdade para o meu filho de seguir aquilo que ele quisesse, né? E hoje eu já não penso dessa forma. Eu vou plantar a minha sementinha e aquela coisa, e orar sempre muito, né, claro, eu não sei se um dia serei mãe, se Deus me dará essa oportunidade, mas caso seja da vontade dele, que eu não sei qual é a vontade dele para minha vida, que sim, que eu, né, se for o caso, eu vou plantar essa sementinha e orar bastante para que a pessoa siga, né, porque é aquilo, por mais que a gente faça a nossa parte, a gente entende que as pessoas são livres, como Deus nos fez, né? Ele nos fez livres, então, às vezes tem coisas que fogem do nosso controle, mas sempre a gente tem que ter muita fé, muita oração, e porque Deus escuta a oração de mãe, a oração de pai. Eu queria acrescentar algo, e não se sinta constrangida, só vou acrescentar algo que você acabou de dizer, que você entrou na igreja e você
achou que a palavra foi feita para você, e claro que não, mas é importante eu só colocar esse ponto aqui. Eu ia fazer a mesma coisa! Colocar esse ponto aqui, Foi pra Mari, mim. porque para você e para as outras pessoas que estão ouvindo, para que elas não acreditem que é ao léu algumas coisas, mas lá no início, quando você fala que Jesus ele deixa 99 por causa de uma, aquele dia você era uma. Aquele dia era você, era para você. Então, era para você, né? Então, se em algum momento você possa ter pensado, ou até você que está em casa assistindo, foi na igreja e achou que aquilo era para você, mas muitas vezes você achou que você não era tão importante o suficiente para que aquele culto Isso. fosse. Isso. E eu Exatamente. disse, olha, me incomodou num grau na hora que ela falou que eu Assim, a porque mesma você coisa. fica com Eu ia dizer o seguinte, não, era assim para você. O que acontece é que você poderia não estar ali, você poderia estar em 1000 lugares, mas você estava ali naquele lugar, naquele dia. é E que a gente aquela se palavra sente tão inferior, né? A gente se sente tão pequeno, tão inferior, você fala, ai, eu não e mereço aquela isso. palavra era para você e para todas as outras pessoas que sentem essa mesma coisa, aquela palavra era para você. Mas a diferença é você ouviu É. e aceitou que era para você ou você ouviu, falou assim, ai, parece que era para mim, mas não mereço, né? Não sou digno, assim como ela está falando. É esse sentimento que as pessoas têm. Você é digno sim, Deus está falando com você. Escuta o que Deus tem para falar. Até porque naquele momento, aquilo que eu falei, eu tava num nível de constrangimento, né? Que eu não me sentia realmente digna. Eu falei, gente, isso daí é pra. Parece que foi pra mim. E a gente fica, não, mas eu não mereço isso. Né? Assim que a gente fica pensando, não mereço. Mas foi realmente. Foi o pastor recuperando a ovelha perdida, né? E eu escutando e reconhecendo a voz dele. Então, e isso é importante porque eu já relatei um pouquinho, não tão profundamente como hoje, né? Eu já falei sobre isso, por exemplo, no meu Instagram, e outras pessoas comentaram comigo, nossa, Mari, eu tenho esse mesmo sentimento, essa mesma sensação, e até foram encorajadas a voltar a seguir a religião nas quais elas foram criadas. Isso para mim foi muito importante. Da mesma forma que eu perco muita gente, eu acabo atraindo outras também, né? E isso faz parte, né, gente? A gente nem Cristo agradou a todos, não seremos nós, mas eu acho que eu posso perder muito mais pessoas do que essas que eu vou atrair, mas se eu atrair uma e eu conseguir ajudar uma, para mim já é o suficiente, já valeu, né? Eu posso perder 10, mas se uma eu conseguir ajudar, porque realmente é uma mudança de vida, gente. Só mudar para melhor. Você tem muito mais paz, assim, paz no sentido de tranquilidade para você lidar com seus problemas, né? Mas é uma batalha, principalmente quanto mais paz você tiver, parece que vai aparecer alguma coisinha ali para querer te abalar, para querer e não pode deixar. Eu sou mais forte, né? Cristo está no meu poder e ninguém vai me abalar. Entregar tudo nas mãos dele, tudo. Isso mesmo. Bom, é um privilégio sempre poder trazer histórias que nos tocam, né? E hoje foi uma das histórias que eu mais, das últimas, foram uma das que mais me tocou, justamente por o quanto Deus foi guiando as nossas palavras, foi trazendo à nossa memória palavras que fizessem link com tudo que a gente estava falando e não fosse unicamente da nossa boca ou do nosso coração, mas que graças a Deus estavam baseadas na palavra. Isso é muito importante. Então, Mari, quero muito te agradecer pela presença. Foi um privilégio esse podcast. Agradeço. Um privilégio que, em nome de Jesus, outras pessoas sejam tocadas com seu testemunho, que elas possam conhecer ou se abrir um pouco uma fresta dessa porta que Jesus está tocando. E se alguém que está assistindo, por acaso, tem alguma dúvida, que esse desejo seu de ir para a igreja, eu tô afim de ir para a igreja, mas não, acho que a coisa da minha cabeça nunca é. É o Espírito Santo que ele está já aqui, ó,
batendo na sua porta e que você precisa abrir. Ninguém que está fora da igreja acorda pensando, tô a fim de ir para a igreja. Não. Por quê? Porque o diabo não quer isso. Então, se você está fora da igreja, o diabo está cauterizando a sua mente para que você não veja a luz da palavra de Cristo, que você não escute a voz do bom pastor querendo te buscar e querendo te resgatar. Então, sinta-se incomodado mesmo pelo Espírito Santo para buscar uma igreja que fale de Jesus, que pregue Bíblia, para que você consiga seguir a Jesus e viver uma vida como a Mari vai viver. Né? Nós acabamos de profetizar sobre a vida dela, que todo o tempo que foi perdido será restaurado e será ainda muito melhor, porque ela está com Cristo agora. Né? Então não se preocupe quanto tempo você ficou longe de Cristo. Pense que se a Mari foi essa uma ovelha, você também pode ser mais uma, porque para Jesus nunca é mais um. Não. É alguém muito especial. E a Bíblia também nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Deus não faz festa pra nada no céu, porque lá já é maravilhoso. Mas quando um pecador se arrepende, cara, é uma festona que existe. Os anjos fazem uma festa, porque é mais um guerreiro entrando no exército para alcançar o céu. Então, Mari, você é muito privilegiada. Nós somos muito privilegiados de ter você aqui. Eu sou privilegiado. A nossa amiga Aline, um beijo, te amo. É muito privilegiada de ter você na nossa vida. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição de estar aqui. Eu que agradeço. Posso só fazer agora só uma palavrinha aqui, que como você falou, né, que é como diz em Lucas, né, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É isso. E é isso. É isso. Muito bom tê-la conosco aqui, Mari. Foi uma honra, um prazer imenso, né, ouvir a sua história, ouvir, né, a sua caminhada e encontrar Jesus novamente. Espero que as pessoas escutem a sua história e entendam que através da sua vida que Jesus está à porta e bate. Com certeza. Só para concluir, prometo, que uma vez eu recebi uma pergunta que falaram, mas depois que você conseguiu perder essa sensação de que te faltava algo, essa sensação de vazio? E a resposta é que sim, eu perdi, né? Porque enquanto a gente fica... quando a gente está distante de Deus, o que acontece? A gente fica buscando preencher esse vazio, que é a falta dele, com coisas do mundo, né? Então a gente vai querer gastar dinheiro, vai querer comprar, vai querer tentar preencher esse vazio com coisas materiais, com viagens, ou até com pessoas, mas tudo isso é momentâneo, né? Tudo isso, e quando passa, volta aquela sensação de vazio. Mas quando a gente tem Deus, não importa que a gente não tenha todas as coisas do mundo, porque só Ele basta. Então, por mais que a gente não tenha tudo do mundo, a gente se sente completo, a gente perde aquela sensação de vazio. Isso é maravilhoso, né? E me perguntaram, mas e aí você parou de sentir isso? Sim, eu parei. Gente, temos aqui mais uma missionária, tá? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nova missionária Mariana Torres, e graças a Deus ela teve a coragem de seguir esse caminho, porque é para corajosos. Isso daqui é para corajosos, não é para gente fraca e pessoas que não têm a coragem de seguir a Jesus, porque é grande as lutas, mas maior do que tudo isso é o galardão que a gente vai ter no céu. Mari, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, a sua nova geração que virá no nome de Jesus. E já profetizamos uma vida longa e abençoada para você. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Amém. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Aquilo que eu falei, tem que ter coragem também para falar sobre isso, porque eu sei que aparecem os julgamentos, né? É uma coisa meio polêmica, mas não importa. Se eu fizer a mudança na vida de alguém, para mim, pode ser uma pessoa que seja, para mim já é o suficiente. Se tiver uma ovelhinha só, que eu para nós também perdida, que eu ajudar também né, a voltar para o seu lugar, né? Claro que quem está me usando, na verdade, é o pastor, né? Que a gente sabe, já valeu. Glórias a Deus. Um beijo, Mário. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tchau. Amém. Glória a Deus. Que episódio maravilhoso, né, John?
Foi muito especial. Gente, eu amo trazer gente incrível aqui. Todas as pessoas que passam aqui, por mais que eu não conheça, lá no final eu consigo entender o porquê que Deus trouxe. Eu falo amém. Deus, muito obrigado por ter colocado no coração da Vanessa, ter colocado no meu coração pessoas pra gente trazer aqui. E por mais que a gente não entenda, Deus sabe por quê. Porque alguém do outro lado da tela precisa ouvir. Não é sobre nós. Nós não estamos aqui por nós estamos aqui pelas ovelhas que estão lá fora ainda. Então, graças a Deus, que Deus só traz gente incrível aqui, né, mano? Deus só faz as coisas certas, né? E eu queria dizer também para que você que está aí do outro lado, nos ouvindo, que às vezes não está plantando nem a sementinha dentro da sua casa, Deus tem buscado pessoas em lugares onde você nem imagina. E é como nós falamos para Pedro, foi o que Jesus falou, a seara é grande, vá buscar, vá pescar mais novas almas. E aqui nós temos a disponibilidade da tecnologia que me faz chegar no Japão, se eu quiser. Me fará chegar aos confins da terra, a minha voz e a voz da Vanessa, do nosso convidado, chegará em lugares que nem a gente entende. E voltamos a dizer que o nosso intuito é evangelizar. Então você também tem esse papel. Como que você faz isso? Curte e compartilha. Comenta para nos ajudar, para que o YouTube possa mostrar para outras pessoas que abrirem o aplicativo ou a tela na Smart TV, consiga ver esse vídeo como um dos primeiros. Nós não patrocinamos, nós não temos patrocínio, então nosso patrocínio aqui é Jesus. E nós precisamos também da sua ajuda. Por mais que você talvez não assista tudo, mas o fato de você curtir e comentar, isso quer dizer que muitas outras pessoas serão alcançadas, né, Van? Com certeza. E essa não é uma missão só nossa, né? Sua também, que tá aí do outro lado, nos ouvindo, né? E às vezes a gente fica só em uma bolha, né? Achando que Jesus escolhe lugares para resgatar vidas. E não, ele resgata onde ele quiser. Amém, eu creio. E além dele ir aonde ele quiser, ele usa a forma que ele quer. Né? E não diferente disso, estamos aqui na tela do YouTube trazendo histórias para poder alcançar alguém. E esse alguém pode ser você. Se não é você, pode ser alguém na sua família. Então, compartilhe isso, porque a palavra de Deus precisa ser levada. Van, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui comigo. E eu amo gente mais inteligente do que eu, e principalmente sendo quem eu amo. Um beijo, muito obrigado. Prazer é todo meu estarmos sempre aqui, né? Fazendo esse chamado do Senhor ser ainda, né? Uma coisa maravilhosa para as nossas vidas. Deus abençoe a você que está aí do outro lado, que sempre nos acompanha. Tem uma galerinha aí fiel que sempre está nos acompanhando, que sempre está nos apoiando. Que Deus nos abençoe, que vocês continuem sendo o canal de bênção na vida de outras pessoas. Nós somos o Pod Live e nós estamos aqui para você e por você. Um beijo. Tchau.